E aí, galera, novamente vamos continuar com as nossas questões do Enem referente ao ano 2020, mas antes, nos siga, ative o sininho para as nossas notificações, siga o nosso Instagram no EnemBR, também siga o meu Instagram, professor Tiago, coloque aqui, ó, Tiago _ Geografia agora aí no seu celular no Instagram, também coloque no EnemBR, nos siga no Instagram. Constantemente a gente está postando aqui dicas, conceitos importantes para o seu vestibular regional aí da sua faculdade na sua região no Brasil, também para o Enem, tá? Então nos siga, tá bom? Vamos agora para a próxima questão, pessoal. Questão 50, galera, do caderno azul. Vamos lá, pessoal. A expansão das cidades, questão de urbanização, né? A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas do Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais em seu desenvolvimento, Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua. Obviamente, né? Essas cidades cresceram e nós tivemos uma malha urbana contínua formando-se nessas regiões urbanizadas, configurando densas regiões urbanizadas. Vamos lá. O resultado desse processo geográfico descrito foi, galera, seguinte, antes de nós fazermos essa questão, queria explicar para você um conceitozinho básico. Toda cidade, ela é dividida em 3 núcleos. Vamos lá. Nós temos o núcleo central. Olhe para cá. Não disperse não, olhe para cá. Nós temos o núcleo central. Toda cidade, ela tem o seu centro urbano. Aí você pergunta, Tiago, esse centro urbano é o meio, é o epicentro da cidade, é o ponto central da cidade, fisicamente falando? Não, galera. O centro da cidade refere-se dentro do entendimento do que é uma cidade, dentro da ciência geográfica, nós entendemos que o centro urbano é onde nós concentramos a maior quantidade de capitais, os melhores comércios, a melhor infraestrutura urbana, é onde nós temos os espaços urbanos mais especulados dessas cidades. É o centro urbano, ou seja, na sua cidade é aquele bairro mais nobre, que tem os melhores comércios, os melhores restaurantes, a melhor infraestrutura urbana, ok? O outro núcleo que as cidades metrópoles apresentam, nós chamamos de quê, galera? Nós chamamos de subúrbio. Subúrbio, ok? O subúrbio, galera, ele herda do centro urbano muitos dos serviços que os centros urbanos possuem. Bons restaurantes, supermercados, shopping centers. Nós observamos da década de 2000 para cá que muitos shopping centers nas metrópoles brasileiras se descentralizaram das zonas urbanas, saíram do centro urbano e se instalaram no subúrbio. Professor, qual é a explicação disso? Muito simples. Com o melhoramento do rendimento do cidadão urbano que vive no subúrbio, shopping centers, novos empreendimentos comerciais se descentralizaram do centro urbano e passaram a situar-se também nos subúrbios. Então não é difícil hoje você observar numa grande metrópole brasileira um shopping center num subúrbio. Beleza? E o outro núcleo urbano que nós temos, galera, nós chamamos de quê, pessoal? De periferia, tá? Periferia. Aqui o bicho pega, galera. Aqui, na periferia, nós temos os espaços mais adensados. É, infelizmente, nas periferias, onde nós temos a suburbanização, a chamada urbanização informal. A periferia, ela é fruto de vários processos equivocados, vários processos desordenados que acontecem nas cidades brasileiras, como, por exemplo, galera, uma urbanização desplanejada, uma urbanização completamente informal. A periferia é resultado da especulação imobiliária dos espaços
centrais e suburbano das grandes cidades. O trabalhador urbano aqui no Brasil muitas vezes não tem condições de adquirir um espaço urbano, ou seja, não tem condições de adquirir um espaço urbano para construção ou compra de um imóvel no centro ou no subúrbio e opta por viver na periferia. Mas na periferia, infelizmente, nós temos as piores estruturas urbanas, a aglomeração populacional maior está na periferia e é justamente na periferia onde os serviços públicos essenciais de saneamento básico, transporte público, a pavimentação urbana, segurança pública são os mais deficitários. E então, nesse sentido, ao passo que as grandes metrópoles brasileiras foram expandindo-se da segunda metade do século XX para cá, nós tivemos o surgimento dos subúrbios e o crescimento desordenado exponencial das periferias, que em algumas metrópoles brasileiras, como é o caso de São Paulo, como é o caso de BH, como é o caso do Rio de Janeiro, caso também de Recife, caso também de Fortaleza, nossa capital alencarina, muitas dessas periferias, elas cornubam com os municípios de regiões metropolitanas que estão ao entorno das nossas grandes metrópoles brasileiras. Beleza, galera? Vamos para a questão. O resultado do processo descrito foi a valorização da escala local. Opa, valorização da escala local. A cidade tem vários núcleos, galera. Teria que ter especificado que núcleo, né? O texto estaria falando, mas o texto não explica, não especifica. O texto fala, pessoal, de quê? De expansão da malha urbana, beleza? Vamos para o item B, tá? Crescimento das áreas periféricas, exatamente. Galera, como falei para vocês, a periferia, ela é resultado de um crescimento desordenado das cidades brasileiras. Então, nesse sentido, são periferias que crescem de forma desordenada, acelerada, à margem de um processo de urbanização funcional e racional, ok? Vamos para o item C. Por que não é o item C, professor? Densificação do transporte ferroviário. Galera, um distrator completo aí, tá? Não tem nada a ver com transporte ferroviário, ok? Item D, predomínio do planejamento estadual. Galera, se houvesse de fato o predomínio do planejamento estadual nos processos de expansão de urbanização de grandes metrópoles aqui no Brasil, nós não teríamos a existência de periferias subconstruídas, desplanejadas, adensadas com populações que vivem muitas vezes numa condição de pobreza e abaixo da linha da pobreza, ok? Numa situação de extrema pobreza. Não teríamos, por exemplo, a maior quantidade de rios urbanos poluídos no Brasil concentrados nas periferias. Não teríamos a maior criminalidade, os maiores déficits estruturais urbanos nas periferias. Então, nesse sentido, não há predomínio de planejamento estadual em região periférica de expansão de malha urbana nas metrópoles brasileiras. Item E, inibição dos consórcios intermunicipais. Galera, consórcios intermunicipais proporcionam a interligação, né? Proporcionam uma maior proximidade e interligação dos sistemas de transporte e infraestrutura dos municípios de região metropolitana e das grandes metrópoles. Ou seja, nós não temos a inibição desse processo, pessoal, tá certo? Então, nesse sentido, realmente o item B é o item que é o correto dessa nossa questão 50 do Caderno Azul, beleza? Galera, forte abraço, continue com a gente, vai dar certo.